Olá, queridos alunos. Nós hoje vamos falar sobre hermenêutica e vamos começar sobre aquele texto que introduz o livro do Lênio Streck, Hermenêutica em Crise e as Ideias do Canário. Lembram que aquele texto tem um canário que enxerga o mundo, que quando perguntam a ele o que é o mundo, ele descreve aquilo que ele está vendo. Porque é assim que nós vemos, né? Se meu horizonte é amplo, se o que eu tenho para ver são muitas possibilidades, se o meu espectro é amplo, eu vejo o mundo dessa forma. Se meu espectro é pequeno, é estreito, a minha compreensão, a minha interpretação do mundo também fica estreita, também fica pequena. Então, essa metáfora, né, do canário, das ideias do canário é interessante porque quando ele estava fechado numa gaiolinha, o mundo era aquilo que ele via através das grades da gaiola. Quando ele passa para um lugar maior, para um jardim, o mundo passa a ser aquele jardim, o que os olhos dele conseguem ver naquele espaço ali, que é maior do que o primeiro, mas ainda é limitado. E finalmente, quando ele está num espaço maior, ele alarga os horizontes, né? O mundo, a definição que ele apresenta de mundo é muito diferente da visão que ele tinha anteriormente. Por isso, a interpretação que nós temos das coisas, a visão que temos das coisas é sempre nesse sentido, né? Quanto mais conhecimento nós temos, quanto maior o panorama e o espectro pelo qual nós enxergamos as coisas, melhor será a compreensão que temos delas, né? Por isso a hermenêutica é chamada de filosofia da interpretação. E aí nós vamos falar um pouquinho do deus grego, né, de Hermes. Já em outras aulas comentamos sobre essa entidade, né, sobrenatural, um deus com D minúsculo, né? E ele era encarregado de traduzir, de explicar aquelas coisas que as pessoas, que o homem não tinha condições de entender. Então ele tinha uma capacidade de compreender, traduzir e decifrar o que era incompreensível para as pessoas comuns. Por isso ele era o deus da interpretação. Então hermenêutica de Hermes, né, da mitologia grega. No campo jurídico, a hermenêutica nos aproxima, nos coloca na condição de interpretar de uma maneira fiel as ideias do autor, para que essas ideias, que essa interpretação, ela seja adequada ao fato e à norma e que nos proporcione uma responsável aplicação do direito. Por isso a tarefa de interpretar o direito, de interpretar as normas, é de extrema importância, porque nós não podemos interpretá-las de qualquer forma, nós temos que interpretá-las de forma responsável, de forma coerente e de forma que faça sentido. Então, em sentido amplo, a hermenêutica ela tem três perspectivas. Ela interpreta, ela integra e ela aplica a norma jurídica. Interpreta, integra e aplica a norma jurídica. Nós já vamos ver com mais detalhes como esses três momentos acontecem. Mas como temos feito sempre em todas as aulas, eu preciso introduzir aqui um estudioso, um filósofo de grande importância para a compreensão dos estudos de hermenêutica. E esse filósofo é Hans-Georg Gadamer. Ele viveu entre 1900 e 2002, foi um filósofo alemão e ele é considerado um dos maiores expoentes nos estudos da hermenêutica. Não se pode estudar hermenêutica sem falar em Hans-Georg Gadamer, tá? Ou Gadamer.
Para Gadamer, a hermenêutica não é uma metodologia das ciências humanas. Ela é a própria tentativa de compreender as ciências humanas. Então não se trata de uma metodologia, mas de uma teoria do conhecimento que busca compreender as ciências humanas, investigando-as sobre todos os ângulos. E o que Gadamer vai dizer também? Que a compreensão e a interpretação das coisas não se restringe à ciência, não se resume à ciência, mas ao fenômeno da linguagem como experiência do mundo. A linguagem entra no estudo da hermenêutica como um componente indispensável, de extrema relevância, porque é através da linguagem que nós nos expressamos, que nós nos fazemos conhecer. Qualquer forma de linguagem, não apenas a linguagem escrita. E uma pergunta que nós podemos fazer, que Gadamer fazia, é qual a diferença de comportamento entre um historiador jurídico e um jurista diante de um texto? Como eles se comportam, um historiador jurídico e um jurista, diante do mesmo texto? Que postura eles vão ter? Porque vocês sabem que, dependendo da minha formação e das minhas concepções de ciência, de mundo, de conhecimento, eu leio um texto com os meus olhos. Eu leio o texto a partir das minhas convicções. Então, um mesmo texto será visto sob uma perspectiva quando lido por um biólogo, sob outra perspectiva quando lido por um historiador, por um químico, por um físico, por um professor. A minha leitura está ligada, a compreensão, a interpretação que eu faço do texto está ligada às minhas convicções, está ligada à minha formação, está ligada à forma como meus olhos contemplam aquele texto. Então, um jurista, ele tomaria o sentido do texto a partir de um determinado caso. Então, você dá um texto para um jurista e ele vai analisar esse texto a partir de um caso concreto. Ele vai aplicar o texto a um caso concreto, a uma situação concreta, objetiva. O historiador, ao contrário, ele não parte de nenhum caso. O historiador procura determinar o sentido da lei através da sua aplicação. Se eu aplicar esse texto, se eu aplicar essa norma, que sentido isso vai ter no contexto onde ela será aplicada? Observem que a visão do historiador, ela é sempre mais abrangente, ela é sempre mais elástica. Não estou com isso dizendo que ela seja mais certa ou mais errada, só me refiro que a perspectiva do historiador é sempre no sentido de observar vários componentes ao mesmo tempo. E aí nós vamos falar em Heidegger, né? Martin Heidegger, outro filósofo alemão muito importante para o estudo da hermenêutica. Heidegger viveu entre os séculos 19 e 20. Ele nasceu em 1889 e faleceu em 1976. Também é um filósofo, Martin Heidegger, e também é alemão. E Heidegger foi professor de Gadamer. Então, eles foram contemporâneos em algum momento e Gadamer foi aluno de Heidegger. A obra mais importante de Gadamer é Verdade e Método. E a obra mais importante de Heidegger é Ser e Tempo, que é a noção do ser no seu tempo, a noção de ser no mundo. Como eu sou no mundo em que eu vivo. Essa obra, ela é tão importante, os estudos de Heidegger são tão importantes, a filosofia é um estudo absolutamente fascinante e revelador, que dessa obra Ser e Tempo, ela teve uma aplicação na psiquiatria, olhem só, no estudo das doenças mentais.
para a compreensão das doenças mentais. Por quê? A doença mental é uma alteração do modo de ser das pessoas no mundo. Uma pessoa, quando é caracterizada, classificada como doente mental, ela está com o seu modo de ver o mundo, o seu modo de estar no mundo está alterado. E esse ser no mundo de Heidegger ajudou a psiquiatria a compreender como se processa, que mecanismo é esse que se processa na mente de uma pessoa com as suas ideias confusas, digamos assim, né? Com a sua capacidade de estar no mundo alterada. Para Heidegger, a hermenêutica significa compreender o significado do mundo. Para que serve a hermenêutica? Para compreender o significado do mundo, para compreender como o mundo funciona, como é o mundo. E aí nós temos 3 aspectos da hermenêutica: o aspecto científico, o filosófico e o social. Porque é assim que nós nos situamos no mundo, né? Nós nos situamos no mundo, claro, entre tantas outras perspectivas, mas destacamos essas 3. Nós temos a ciência, um componente científico na hermenêutica, temos um componente filosófico de investigação do nosso ser no mundo, da nossa capacidade de compreender o mundo, e nós temos esse aspecto social, né, da inserção do ser humano no contexto social. E aí nós temos também regras hermenêuticas. A primeira regra, ela tem um aspecto legal, e aí nós vamos nos socorrer da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 12.376 de 2010. Vamos trazer como exemplo só o artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O artigo 5º diz que na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum. Observem como essa regra legal vai ao encontro do aspecto social e científico da hermenêutica, né? Porque nós temos a lei, o aspecto legal, né? O aspecto científico, e aí nós temos o compromisso da lei atender os seus fins sociais. Isso é de extrema relevância, né? A lei existe para atender às expectativas, às necessidades, aos interesses coletivos sociais, né? Interesses sociais coletivos. A lei não existe para contemplar pessoas isoladamente, consideradas isoladamente, mas um grupo de pessoas, uma coletividade. Uma outra regra da hermenêutica é a aplicação da jurisprudência. Quando nós precisamos usar a jurisprudência para resolver alguma situação concreta, ela deve preferir a inteligência que faz sentido e que melhor atenda à tradição do direito, tendo em vista o que ocorre no meio social. Sabem que a jurisprudência são reiteradas decisões dos tribunais no mesmo sentido, né? Então, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reiteradas vezes, o Supremo decidiu naquele mesmo sentido, né, usando os mesmos critérios. Então, quando se interpreta um texto usando a jurisprudência, ela deve ter esse cuidado, também atender o meio social onde ela está inserida e que atenda às melhores tradições do direito, ou seja, que não crie coisas novas, que é onde o legislador não criou, que a jurisprudência também não crie coisas novas a partir do nada, mas em cima de todo o arcabouço legal que já existe sobre aquele fato, sobre aquele caso. E temos regras científicas também de hermenêutica. As leis devem ser interpretadas de forma restritiva.
Onde a lei não distingue, o legislador também não deve distinguir e não deve restringir. Então, as leis, elas devem ser interpretadas de forma restrita, porque quando eu amplio, quando eu torno essa interpretação muito abrangente, eu corro o risco de perder o foco, de extrapolar do contexto e de julgar extra petita, né? Além do pedido, a parte pediu pediu alguma coisa e o julgador concede o que ela pediu e mais o que ela não pediu. Então está julgando além do que foi pedido, o que também é um risco, né? Então, os aspectos legais, os aspectos de jurisprudência e os aspectos científicos são muito importantes quando se aplica a critérios hermenêuticos. Como divisão da hermenêutica, nós temos três perspectivas pelas quais a hermenêutica atua, ainda trazendo a visão de Gadamer, né? A hermenêutica, ela interpreta, ela integra e ela aplica. Quando ela interpreta, ela determina o sentido da lei. Então, o compromisso da hermenêutica, a função da hermenêutica é esse, de interpretar, de integrar e de aplicar a lei. Quando ela interpreta, ela busca determinar o real sentido da lei. O que a lei quer com isso? O que quer dizer esse texto? Que sentido real? Qual foi a real intenção do legislador ao criar essa norma jurídica, ao criar esse texto? Então, a interpretação deve buscar o sentido mais próximo possível da intenção do legislador. Quando a hermenêutica integra, faz o trabalho de integração, ela deve suprir aquelas eventuais lacunas do sistema jurídico, ou seja, o texto não me dá todas as diretrizes, eu vou buscar então em outros espaços, eu vou buscar em outros textos, trazer alguns elementos que possam me ajudar na compreensão daquela norma. Então, o juiz não pode dizer, o julgador não pode dizer que deixa de julgar, deixa de decidir, porque não existe lei. Ele terá que buscar preencher aquelas lacunas. E aí nós vimos em aulas anteriores que ele busca preencher essas lacunas através da analogia, dos princípios gerais do direito, dos costumes, né? Então, o trabalho de integração da hermenêutica é buscar em outras esferas, em outras perspectivas, algum elemento que possa servir, que possa vir ao encontro da aplicação, da integração da norma e servir de socorro para suprir essas lacunas. E quando a jurisprudência, a hermenêutica, faz o trabalho de aplicação, ela adapta as normas aos fatos. É a adaptação das normas aos fatos. Eu tenho um fato que precisa ser decidido, que precisa ser julgado, e eu vou então buscar qual é a norma que melhor se adapta, que melhor se ajusta àquele fato. Então, a aplicação é o trabalho concreto, né? É um trabalho objetivo. Como é que acontece a aplicação? É a adaptação da norma ao fato concreto. Então, a hermenêutica, ela tem três níveis, três modos, né? Três divisões, que é a interpretação, a integração e a aplicação da norma ao fato. Se nós pudéssemos conceituar a hermenêutica jurídica, nós podemos dizer que ela é um ramo da teoria geral do direito, então é uma parte da teoria geral do direito que se dedica à interpretação e ao entendimento das expressões dos textos jurídicos. Então, a hermenêutica,
ela faz parte, ela está inserida no contexto da teoria geral do direito. E ela tem a função precípua de se dedicar à interpretação e a compreender da melhor forma possível as expressões dos textos jurídicos. Para quê? Para que o direito seja um sistema lógico, jurídico, interpretativo e argumentativo. O direito é a arte da argumentação. Então, eu preciso compreender exatamente qual o significado, qual o sentido das expressões jurídicas dentro de um texto e nunca estudá-las isoladamente, mas sempre estudá-las de forma contextual, de forma sistemática, para que eu possa compreender o todo, né? E não as partes isoladamente. E para que eu possa fazer com que o direito seja interpretativo, argumentativo, lógico, racional. O direito precisa ter todos esses componentes para que ele seja aplicável, né? Para que ele seja confiável. Aquilo que nós falamos em aulas anteriores, né? A questão da segurança jurídica. O texto jurídico ele precisa trazer bons argumentos. Ele precisa ser um texto científico, ele precisa estar baseado em comprovações, ele precisa estar em consonância com as melhores interpretações. Quem interpreta um texto vê o sentido e o valor desse texto de acordo com a sua linguagem, seus valores e suas experiências. A hermenêutica jurídica não é uma ciência exata, porque eu vejo o texto com os meus olhos, como o canário via o mundo com os olhinhos dele, a partir daquilo que ele estava enxergando. E aqui nos socorre também o mito da alegoria da caverna, né, de Platão. Os homens estavam presos em uma caverna e viam o mundo por uma pequena fresta que havia na caverna. Eles viam as sombras projetadas pelo sol para dentro da caverna. Então eles não viam nada real, eles viam apenas as sombras daquela caverna. Para eles o mundo, a realidade, eram aquelas sombras. Até que um dia um deles consegue sair da caverna e lá fora ele percebe que a realidade está lá. Aquilo que ele está vendo é o real e não apenas a projeção da realidade dentro da caverna através de sombras. E ele volta porque ele quer contar para os outros que o mundo não é aquela caverna, o mundo é muito maior, é muito mais rico, muito mais diverso de ser visto, para ser visto. Mas ele é taxado como louco, os outros zombam dele porque enlouqueceu. O mundo é isso aqui que nós estamos vendo aqui dentro. Assim como o canário lá, quando o seu Macedo pergunta para ele, né? Essa história, as ideias do canário, é de Machado de Assis, um gênio da literatura, né? Cadeira número 1 da Academia Brasileira de Letras. Assim como o canário, né? O canário preso na sua gaiolinha e os homens presos lá na caverna. Então, o mundo é aquilo ali que eu estou vendo. Por isso que quando estudamos, quando lemos, quando conhecemos, o universo se apresenta, se descortina, se desvela, se apresenta para nós de uma forma tão rica e tão investigável, né? Tudo pode ser investigado, tudo pode ser descoberto. Isso é fascinante. O conhecimento é algo fascinante, revelador e libertador, né? O conhecimento nos liberta, mas com suas limitações também, né? Eu não consigo conhecer tudo. Então a hermenêutica jurídica, por mais que ela busque a compreensão do fenômeno jurídico, algo lhe vai escapar, porque não é uma ciência exata, não é um cálculo que estamos fazendo, não é um teorema, não é uma fórmula química ou física.
é a compreensão do pensamento das pessoas, das interpretações que fazemos. Então, não é exata. Talvez fique ainda mais fascinante por não ser exata. E lembrem sempre, eu compreendo o mundo a partir da minha linguagem. Por isso, se o meu vocabulário é muito pequeno, eu compreendo o mundo só um pouquinho, né? Pequenininho também. Por isso, a ampliação do nosso vocabulário, quanto mais palavras conhecemos, melhor nós conseguimos compreender um texto. E por isso que sempre insisto com vocês, nunca parem, nunca deixem de parar um texto e procurar a palavra desconhecida. Não sigam adiante se vocês não conhecem aquela palavra. Não sigam adiante. Tenham sempre por perto um dicionário, ou vocês estão sempre ligados ao computador, procurem no Google, busquem um site de confiança e procurem o significado das palavras, aí voltem ao texto e coloquem a palavra lá dentro do texto e vejam se ela faz sentido. É assim que nós aprendemos. Cerquem o texto por todos os lados, busquem mais, o texto é muito enxuto, o texto é muito, ele acorrenta a gente. Tem que romper essas correntes, tem que romper esses grilhões e ir além do texto. Isso é construir conhecimento. Então a hermenêutica, ela vai nos dizer assim, ela é o ponto culminante do conhecimento. Direito é a argumentação, e só argumenta quem conhece. Se eu não conheço nada daquele assunto, eu não tenho como argumentar. A minha fala será sempre em torno do senso comum, do eu acho, do improviso. Isso não é ciência, isso não nos leva a nada para nós construirmos conhecimento. Então, partam sempre do princípio de que quanto mais vocês souberem, melhores argumentadores serão. E vence o que tiver o melhor argumento. Direito é a arte de argumentar, mas eu não argumento em cima do nada, eu não argumento em cima do senso comum, do conhecimento empírico que todo mundo sabe, eu argumento em cima do conhecimento, em cima da ciência. Para isso a leitura é imprescindível, né? É básica. Então a hermenêutica é o ponto culminante, é o máximo, é o ápice do conhecimento. Toda interpretação é individual. Nós não interpretamos as coisas de forma coletiva. Nós socializamos depois a nossa interpretação coletivamente. Mas eu interpreto do meu modo, a partir das minhas vivências, a partir das minhas experiências, das minhas leituras, das minhas referências. Cada um interpreta com os seus olhos, a partir da sua história, das suas referências. Mas prestem atenção nisso também. Se toda compreensão é individual, ela está condicionada à compreensão do todo. Porque eu não vou entender um texto lendo o primeiro e o último parágrafos. Ninguém compreende um filme assistindo a primeira e a última cena. Ninguém assiste uma novela e compreende o enredo todo assistindo ao primeiro capítulo e o último. O primeiro e o 10º capítulo. Muitas coisas aconteceram. Então, o que eu quero dizer é que para eu compreender o todo, eu preciso compreender as partes. E para que eu compreenda cada uma das partes, eu tenho que ter a visão do todo. Então, as coisas andam juntas, de forma sistemática. Né? Quais são as características da hermenêutica? Ela busca o significado e o alcance das normas jurídicas. A hermenêutica busca conhecer qual é o significado, qual é o sentido daquela norma jurídica. Ela também propicia uma análise que deve envolver todos os princípios contidos na norma. Então, é isso que eu estou conversando com vocês. Ela cerca o problema, ela cerca a norma por todos os ângulos e busca investigar o sentido de todos aqueles termos que estão ali.
A lei não contém palavras inúteis, nenhuma vírgula na lei é inútil. Se a vírgula está ali, é porque ali ela deve estar. É porque ali ela faz sentido. E esse trabalho é o trabalho da hermenêutica. Todo fato e toda lei são passíveis de interpretação. Por quê? São fenômenos jurídicos e sociais. Por isso, devem ser interpretados. Toda lei deve ser interpretada, todo fato jurídico deve ser interpretado, porque ele é histórico, ele é cultural, ele é social e ele então é passível de interpretação. A hermenêutica também busca o sentido do texto e se manifesta pela linguagem. Não há o instrumento para a compreensão de um texto, é a linguagem, que é uma condição de possibilidade de interpretação. A linguagem pode ser por sinais, libras. A linguagem pode ser através de um desenho. A linguagem pode ser através de uma expressão corporal, mas é linguagem. Se eu de forma alguma consigo me expressar através da linguagem, eu não consigo compreender o texto. O texto é uma condição, a linguagem é uma condição para que eu compreenda o texto. Se o texto é escrito, eu preciso que a minha linguagem esteja de acordo com o texto, que eu conheça aquelas expressões, que eu saiba do que o texto está tratando. Porque se o texto não me diz nada, se o texto não fala comigo, eu não posso ter uma compreensão minimamente correta desse texto, né? Para compreender corretamente um texto, o intérprete precisa reduzir a distância temporal que o separa do texto, do seu objeto de estudo, né? Então, para eu compreender um texto feito em 1500, para que eu compreenda a carta de Pero Vaz de Caminha, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, e aí Pero Vaz de Caminha faz todo um relato, né, de tudo que encontraram aqui, e escreve uma carta a Dom Manuel, eu preciso tentar separar esse lapso temporal, eu preciso reduzir essa distância. Então, meus olhos têm que voltar àquela época. Eu fisicamente não posso, né, voltar àquela época. Não posso ir para aquela época fisicamente. Mas em termos de tempo, eu preciso me colocar naquele contexto. Ou seja, tentar pensar como pensavam as pessoas daquele tempo. Tentar entender o raciocínio deles naquele momento. Isso é reduzir a distância. Então não vale dizer assim, eu não sei nada sobre isso porque eu não vivi nessa época. Eu não sei sobre os que vivi nessa época. Ninguém viveu em 1500. Ninguém de nós que está aqui, ninguém viveu no século XIX, 1822, quando da independência do Brasil. Entretanto, faz parte da nossa história, nós precisamos saber, nós só podemos progredir e construir alguma coisa se nós compreendermos no presente e almejar o futuro, se nós compreendermos o nosso passado. Então, voltar os olhos para aquele tempo e tentar, mas nesse contexto acontecia assim, as pessoas pensavam assim. Naquele momento, culturalmente, se adaptava àquela situação, hoje não mais, claro, né? Então, reduzir a distância temporal que separa o intérprete do texto, afastar seus preconceitos e equiparar o seu espírito com aquele espírito que criou, da pessoa que criou o texto. Então, me afastar dos preconceitos é fundamental. Se eu leio um texto com olhos preconceituosos, se eu leio um texto com ideias pré-concebidas, o texto não vai falar comigo. O texto não vai resolver em nada. Eu estarei perdendo meu tempo se eu não me dispo, se eu não me desfaço das minhas ideias pré-concebidas.
Sabem que está em discussão agora essa semana no STF? Desde 1995, nós temos uma lei no Brasil que proíbe a doação de sangue por homens gays, homens homossexuais. Porque naquele momento a testagem do sangue não era tão ampla e tão eficaz como é hoje, os critérios científicos eram outros e se temia muito a disseminação da AIDS. Então, naquele momento talvez fizesse sentido. Hoje não mais. Hoje se pode testar, se pode verificar se aquele sangue pode ou não ser colhido, coletado. Então hoje não faz mais sentido, além do que é altamente discriminador. Se a pessoa não tem problema nenhum em seu sangue e preenche todos os critérios, ela pode ser um doador, independente de sua orientação sexual. Foi o que disse o ministro Edson Fachin ao julgar essa ação mais de 20 anos depois. Então o STF está dizendo que essa lei que tínhamos lá na década de 90 é uma lei preconceituosa. Se eu olhar a lei com os olhos de hoje, eu vou entender que ela é preconceituosa. Por isso eu tenho que separar a minha distância temporal, né? Lá na década de 90 talvez fizesse algum sentido por medidas de saúde, enfim, de prevenção. Hoje não faz mais sentido porque a testagem é muito mais criteriosa, muito mais científica. Então, ler um texto sem ideias preconcebidas, se deixar levar pelo texto, tentar dialogar com o texto de uma forma livre, sem entrar no texto já com pré-julgamentos. Esse autor eu não gosto, ele tem uma tendência tal. Leia, depois você faz o julgamento. Não entre no texto já de primeira, achando que não vai gostar ou achando que a ideia do autor está equivocada. Pode ser que esteja mesmo, mas você precisa ler com uma certa liberdade e sem ideias preconcebidas. E tente entender como a pessoa que escreveu o texto pensa, quem ela é. Por isso que eu sempre trago um pouquinho da biografia dos autores para vocês, porque vocês têm que saber, nós temos que saber quem é essa pessoa que escreveu. Qual é o lugar da fala dessa pessoa? Porque o lugar da fala faz toda a diferença. De que lugar eu estou falando? Lugar da fala quero dizer quem essa pessoa representa. O que ela faz, o que ela defende, quais são as suas concepções. Isso é o meu lugar da fala. E dependendo do lugar da fala é o que é o sentido das coisas que eu estou dizendo. Então, para eu ser um bom intérprete, um intérprete respeitável, confiável, eu preciso passar por esses 3 filtros. Eu preciso diminuir a distância que me separa do texto, a distância temporal. Tá? Eu preciso me livrar dos meus preconceitos, dos meus pré-julgamentos. E eu preciso entender como a pessoa que escreveu o texto pensa. Equiparar o meu espírito, equiparar a minha capacidade de leitura sem estar presa a ideias pré-concebidas com aquele da pessoa que criou o texto. Para isso eu tenho que saber quem ele é. Por isso é sempre importante, antes de ler um texto, investigar quem é esse autor. De onde que ele está falando? Dele. Qual é o lugar de fala dele? Para compreender corretamente um texto, o intérprete deve suspender seus preconceitos para que o texto lhe diga algo. Se você lê um texto com ideias pré-concebidas, o texto não lhe diz nada. Você não consegue dialogar com o texto. Se desarme. Dê a chance para que aquele autor fale com você. Se ao término do texto você não gostou, não compreendeu, não compactua daquelas ideias, não acha importante aquela fala para o teu conhecimento, descarte, mas oportunize essa leitura sem
preconcepções. E aí eu gostaria de trazer para vocês aqui um pensamento do Ernildo Stein. O Ernildo Stein é um filósofo de Santa Rosa, aqui perto de nós, Santa Rosa, é professor na URGS e é um filósofo muito importante aqui no Rio Grande do Sul, muito. O Ernildo Stein. Vocês colocarem o nome dele no Google, vão aparecer textos muito interessantes. Eu ontem achei uma carta, vejam só, o Ernildo Stein, ele queria estudar um ponto específico da teoria de Martin Heidegger, aquele filósofo alemão que foi professor de Gadamer, que falamos no início. E ele escreveu uma carta para o irmão de Martin Heidegger, o Fritz Heidegger. E aí nesse texto ele conta o que o Fritz Heidegger respondeu a ele. Ele se correspondeu com o irmão de Heidegger. Eu trago isso para vocês porque eu acredito que o conhecimento não tem fronteiras. Quando a gente quer saber alguma coisa, não há o que nos segure. Ainda mais nos tempos de hoje, né? Com a internet e as redes sociais e a mídia bombando em todos os lugares, né? Mas do Ernildo Stein, para encerrar, eu trouxe uma frase do Ernildo Stein que diz: o tempo é o horizonte de toda a compreensão. Todas as teorias devem converter-se em informações históricas. O tempo é o horizonte de toda a compreensão. O tempo medido assim às vezes ainda não é o tempo de você entender aquele texto. Guarde, leia mais tarde, leia quando você estiver mais maduro, quando você tiver mais informações, quando você tiver agregado outras leituras. Aí esse texto que agora parece tão complexo fará mais sentido, vai dizer algo mais do que diria agora nesse momento. Além do que, se você não utiliza todos os critérios da hermenêutica com o texto, se você não se despe dos preconceitos, não vê o texto com os olhos daquele que o criou e não se aproxima do texto sob todos os ângulos, o texto também não vai se comunicar com você. E de Gadamer, para concluir então, o pensamento que pode ser compreendido é linguagem. Nós não nos entendemos fora da linguagem. Para que eu compreenda alguma coisa, é a linguagem que me socorre, é a linguagem que me orienta, é a linguagem que é o meu mecanismo de aproximação e que facilita, que oportuniza a compreensão dos fenômenos históricos, culturais e sociais. No nosso caso, né, estudantes de direito, é disso que nós precisamos, tá? Então, a mensagem da aula de hoje é ler, estudar, melhorar o nosso vocabulário, cercar o texto por todos os ângulos, como eu sempre digo para vocês, entender que um texto, por mais simples que seja, é a expressão da linguagem e da forma como nós somos no mundo. Então, o texto, ele precisa falar comigo e eu falar com o texto. E eu falo com o texto quando eu busco mais informações, quando eu busco, eu agrego, eu acrescento ingredientes àquele texto, fujo um pouco do texto, faço uma pausa e vou buscar mais informações que me ajudem a compreender aquele texto. Mas a nossa compreensão só melhora, nós só progredimos na nossa forma de compreender e de interpretar conforme nós avançamos em nossas leituras. Quem não lê, não desvenda o mundo.
Bom final de semana a todos. Na segunda-feira nós nos vemos a partir das 19 horas com esse mesmo tema, hermenêutica jurídica. Eu enviarei o link para vocês através do Meet, segunda-feira, 19 horas. Ótimo fim de semana, abraço a todos.